Sobre Meta, sobre rede social. E antes eu quero te fazer uma pergunta. Você avalia que rede social vicia? Você, adulto, adulta, você se sente viciado? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, o que você imagina que seja o efeito? Vou chegar no assunto. Nos Estados Unidos, 29 estados entraram com uma ação contra a Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram. Eles acusam a empresa de viciar as crianças e os adolescentes. Do outro lado, a Meta diz o seguinte, eles negam, dizendo que as provas que são apresentadas não se sustentam. Vamos entender melhor esses pontos, então, desse caso? Estamos aqui ao vivo com um especialista em tecnologia e inovação, o Arthur Igreja, para que nós possamos entender como é que os estados acusam a Meta de causar esse efeito das crianças se sentirem viciadas. Arthur Igreja, bom dia. Como é que você analisa essa situação, hein? Olá, bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, costumo dizer que é o seguinte, a conta chegou, né? Então, nós tivemos aí muitos anos de redes sociais. Respondendo, quando você fez a pergunta, meu ponto de vista é que sim, as redes sociais elas viciam, então elas têm mecanismos para isso. E esse julgamento ele é histórico, né? Tanto que muitos estão comparando ao julgamento nos anos 90 da indústria do tabaco, e a consequência disso é que a indústria ela se tornou muito diferente, ela teve parâmetros muito diferentes depois do julgamento e um tipo de acesso que também foi muito mais restrito. Então, só para dar a dimensão do que está acontecendo, nós temos esses 29 estados, nós estamos falando de um processo que é bipartidário, ou seja, num momento de tamanha tensão política, nós temos democratas e republicanos lado a lado, e são 4 estados que lideram essas acusações. E nessa primeira semana de julgamento, imagine só, o julgamento ele pode durar até 6 semanas e o próprio Mark Zuckerberg vai depor. A tônica dessa primeira semana é que a acusação diz que as redes sociais basicamente fazem o que eles chamam de 4 Hs. Então, o primeiro H é de hook, ou seja, vai lá e captura a atenção de crianças e adolescentes, na verdade de todo mundo, adultos também. A segunda coisa é o hold, ou seja, mantém o tempo de tela da forma mais extensa possível, com o scroll infinito, com o algoritmo que constrói o feed em tempo real e de forma hiper personalizada, com os vídeos que tocam automaticamente e tantos outros gatilhos. Depois o harvest, que seria o colher os dados, né? Então, parte do processo tem a ver com a colheita de dados, inclusive de menores de 13 anos, o que pela lei americana é proibido. E o quarto H seria de hide, esconder as consequências disso tudo. Então, é por isso que nessa primeira semana também uma série de psicólogos deram lá os seus depoimentos, mostrando o quanto que tudo isso pode ser danoso, e o quanto que nós tivemos uma série de documentos internos e também daquelas pessoas que já trabalharam na Meta e que acabaram se tornando delatores, né? Os whistleblowers, aquelas pessoas que por fim saíram da empresa e contaram, né, o que vinha acontecendo, dando uma noção de que a empresa tinha consciência que sim, construía esses mecanismos e decidiu fazer uma troca da audiência em troca da saúde mental, enfim. Então é um julgamento bastante pesado. Para fechar, estima-se que a multa ela possa chegar para a Meta até 200 bilhões de dólares, o que é bem perto da receita anual da empresa no ano passado. E o que todo mundo, quer dizer, espera é como é que a justiça vai decidir em relação a esses mecanismos. Que lá, por exemplo, a acusação pede que o scroll infinito acabe para crianças e adolescentes, o autoplay dos vídeos. Então, quer dizer, na saída disso, nós podemos ter redes sociais com uma cara radicalmente diferente do que elas têm hoje. Arthur, até é interessante o fato de que o ex-diretor de engenharia do Facebook, que se tornou um denunciante, e ele afirmava que a Meta priorizava agir rapidamente e lançar novos produtos em detrimento da segurança. Então, ele é um dos denunciantes. Por qual motivo que isso faz com que o assunto tenha força, né? Porque se ele trabalhou para a Meta, diretor de engenharia do Facebook, e agora ele é um dos denunciantes, isso aumenta um pouco mais o problema para a Meta em cima de, alguém que trabalhou lá sabe o problema que ocorre? Sem dúvida, porque fica muito mais difícil argumentar que ninguém sabia, né? Ou que todos os cuidados foram tomados.
porque nós tivemos, de fato, né, esse personagem que foi muito importante, mas nós temos tantos outros nas próximas semanas, né? Então, basta ver a lista de documentários e livros que foram publicados nos últimos anos por pessoas que estavam lá em funções-chave, né? Então, e de novo, com documentos, né, com material que comprova. Então, ao longo desse ano, nós tivemos a revelação de diversos documentos mostrando que, inclusive, a Meta tinha a seu dispor uma série de estudos que comprovavam isso, né? E que, basicamente, uma série de decisões executivas foram na direção de: bom, tudo bem, tem o estudo, tem a comprovação, mas isso aqui fica de lado. Isso aqui acaba penalizando o nosso resultado em relação à publicidade, à manutenção de quem está usando as redes sociais. E até por isso, só indo um pouco mais adiante, porque nós estamos falando aqui de Facebook e Instagram, né, majoritariamente, mas é preciso lembrar que na esteira desse processo, nós já temos outros processos que podem vir na sequência, mirando YouTube, TikTok, Snapchat e outras redes sociais. Só para dar a dimensão de que é um movimento muito mais amplo, e uma coisa que também eu gosto de destacar, né, porque esse tema, veja só, ele é extremamente polêmico aqui no Brasil, né, em relação enfim, regulamentações, leis envolvendo empresas de tecnologia. O que está sendo debatido nos Estados Unidos, na verdade, é imensamente mais duro do que qualquer medida que já tenha sido cogitada aqui no Brasil. Arthur Igreja explicando para a gente esta condição da Meta, o que deve haver daqui para frente, e lá na frente nós veremos, né, Arthur, se isso vai reverberar para a gente aqui no Brasil, se algo vai abrir um precedente também para a legislação e para o cuidado, né, com as nossas crianças e adolescentes. Agradeço demais aqui ao Tempo, Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Obrigada, Arthur, bom dia. Obrigado, até a próxima, bom final de semana.